Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Espiritismo em Lousas. Como nós sempre falamos, os vídeos não são editados. Conseguimos colocar inclusive aí um aplicativo para que aumentasse o volume, do celular, que estava muito baixo, com a preocupação que, para passar aí para todos os conceitos da doutrina espírita. Como nós falamos, nós estamos aí no Livro dos Espíritos, capítulo 1, questão 10 a questão 13. Lembrando a todos, como eu falei já anteriormente, que nós não nos circunscreveremos apenas ao Livro dos Espíritos. Nosso intento é fazer todas as obras básicas e algumas obras, inclusive, obras que são consideradas aí clássicas do Espiritismo. Quando eu refiro-me a isso, as obras de Chico Xavier pela psicografia, as obras de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel e outros espíritos de igual porte. Então nós vamos começar a falar sobre este assunto agora. Livro dos Espíritos, atributos da divindade. Então a primeira pergunta, que é a questão 10, Allan Kardec faz a pergunta ao Espírito de Verdade. Lembrando que Espírito de Verdade é a pleiade de espíritos superiores, que são responsáveis pela codificação espírita e estão sob a égide de Jesus, que é o guia e modelo da humanidade. Então, número 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta do Espírito de Verdade é não. É um sentido que lhe falta. Por que isso? Porque o homem ainda está muito preso às coisas materiais. Estamos muito presos ainda a esse mundo material tridimensional. O mundo dos 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Esses são os 5 sentidos, que são responsáveis para estabelecermos relações com este mundo material. E aí, na questão subsequente, a questão 11, Kardec faz a seguinte pergunta: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? O Espírito de Verdade responde: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então entendamos o seguinte: à medida que nós evoluímos, aumentamos a compreensão de Deus. Temos então um aumento da compreensão de Deus. Como eu falei, ainda estamos muito circunscritos, achamos inclusive, muitas vezes, isso aí acontece muito, a pessoa diz aí: se eu fosse Deus não seria desse jeito. Como se nós, seres aqui que estamos encarnados num mundo de expiação e provas, um mundo ainda que está no 2º degrau evolutivo, segundo a classificação didática de Allan Kardec, pudéssemos compreender toda a magnificência da criação. Aí alguns até falam: Deus, porque se Deus existisse, crianças não morriam, se Deus existisse não haveriam flagelos, etc, etc, etc. Então, só lembramos o seguinte: nós temos um mundo físico e esse mundo físico tem uma chamada biocapacidade ou capacidade total. E se ninguém desencarnasse, se não houvesse morte, os mundos não conseguiriam suprir as necessidades de suas civilizações. Então a vida e morte é um fator corriqueiro. No momento em que estamos nesse pequeno vídeo, muitas pessoas estão desencarnando, estão voltando para a pátria espiritual nos seus diversos planos vibracionais. E muitos estão adentrando novamente ao planeta, através do mecanismo do nascimento, para restabelecer aqui as suas rotas encarnatórias e também restabelecer aí os seus aprendizados para a evolução constante. Então, quanto mais evoluído o homem realmente compreenderá a Deus. E aí Allan Kardec faz uma colocação primaz sobre isso. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus.
Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui as imperfeições. Mas à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Provavelmente, não, certamente, isso está no Livro dos Espíritos. O espírito mais evoluído que esteve aqui no planeta e que é o guia e modelo da humanidade foi Jesus. Jesus o Cristo, Jesus de Nazaré, e que compreendeu o mecanismo de criação. Por isso ele dizia: eu e o Pai somos um. Então ele tinha uma percepção muito maior do que realmente vinha a ser Deus. Por isso ele questiona o Deus dos Hebreus. Por isso ele mostra, a partir daquele momento, um Deus de amor, um Deus de todos, independente das nacionalidades e credos. Tá? Bom, e aí, na questão 12, Kardec faz a pergunta ao Espírito de verdade: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? E nós entramos aqui na chamada pobreza da linguagem dos homens. Os próprios espíritos falam sobre esta pobreza de linguagem quando ele diz o seguinte: Kardec muitas vezes faz perguntas que espíritos deram respostas um pouco diferentes e o Espírito de verdade responde a ele: primeiro vocês têm que se entender com o significado das palavras. Então, muitas vezes, em muitas línguas, uma palavra significa várias coisas. E às vezes um significado de uma palavra em determinada língua não é a mesma na outra língua. São situações diferenciadas. Então é isso que os espíritos falam. Por isso que às vezes aparecem algumas respostas que não parecem consonantes, parecem respostas dissonantes, e não são. É justamente pela pobreza da linguagem dos homens. Por isso Allan Kardec, já no Livro dos Espíritos, ele já no começo, no prefácio, na introdução, ele faz ali as colocações sobre espírito, alma e alguns conceitos, para deixar bem claro alguns conceitos que depois nós falaremos sobre esses conceitos à medida que formos prosseguindo no nosso estudo metódico. E aí o Espírito de Verdade responde sobre essa questão de nós podermos ou não compreender a natureza íntima de Deus. Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. E depois, um dia nós falaremos da força do pensamento, o pensamento que ele é criador, ele é plasmador. Por isso que muitas vezes nós somos o que pensamos. E aí Allan Kardec, terminando o capítulo, esta parte diz o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, ou seja, onisciente, onipresente, onipotente, onibenevolente, os termos que quisermos criar, podemos criar vários adjetivos. E aí Kardec responde, o Espírito de Verdade responde a Allan Kardec: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. Olha bem a colocação que ele faz: há coisas acima da inteligência dos homens mais inteligentes. Vamos abrir um parênteses antes de terminarmos a resposta. Um cientista, que ele é ateu, mas excelente cientista, Neil deGrasse Tyson, ele tem um vídeo no YouTube chamado, acho que nós somos filhos das estrelas, alguma coisa assim.
E num vídeo ele coloca uma coisa interessantíssima. Ele diz o seguinte: o que nos separa o nosso DNA e o do chimpanzé, o chimpanzé tem 99% do nosso DNA, parece. Aí ele faz uma colocação: se avançássemos em direção ao alto para mais 1%, vamos fazer essa colocação, como seriam os homens de uma civilização superior? Eles olhariam os nossos homens como crianças. Então ele até faz uma colocação que aí chegaria uma criancinha de 5, 6 anos numa civilização superior e traria ali, mamãe, olha o que eu fiz hoje, e aí colocaria lá a teoria da relatividade de Einstein, as teorias de buracos negros aí de Hawking, de outros, como uma coisa comum, uma coisa já íncita dentro daqueles indivíduos. É claro que que o Tyson, Neil deGrasse Tyson, fica só a parte do DNA, na parte do físico. E nós sabemos que isso é espiritual, é evolução do espírito. Então, para civilizações mais adiantadas, nos faltam muitas e muitas coisas para explicar. E aí continua o espírito de verdade. A razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Não é um Deus mitológico, não é o Zeus do Olimpo, não é o Odin de Asgard, não é o Brahma, Vishnu, a trindade védica, Brahma, Vishnu, Shiva, não é? Não é isso, está bem acima disso. Não são os deuses dos índios americanos, não são os deuses dos índios brasileiros ou dos povos pré-colombianos como maias, incas e astecas, nem de chineses, nem de japoneses. Estamos referindo-nos a Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E aí Kardec faz uma colocação que nós fizemos aqui na lousa para ficar até didático. Então Kardec faz as considerações. Deus é eterno. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado, ele mesmo por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade, e aí nós entramos no famoso labirinto de Creta, porque realmente, para nós outros, é o poço sem fundo. Inclusive, antigamente no Egito Antigo haviam iniciações, tradições iniciáticas, em que o indivíduo que iria se iniciar, o neófito, ele atravessava alguns lugares escuros e falavam de um poço sem fundo que na realidade não existia, mas era para o medo, porque a realidade é essa: se você vai numa situação dessa de Deus é eterno e nós ainda sendo finitos, isso é incompreensível. Por isso muitas vezes Deus leva o nome de incognoscível, né? Que não se conhece. É imaterial. Deus é imutável, é imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. E não nos referimos, o espírita não se refere a Deus antropomórfico, o velho barbudo com um cajado na mão. Não é isso. Já falamos que a concepção espírita de Deus transcende em muita concepção espírita da humanidade como um todo. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Lembrando que, acho que no Livro dos Espíritos, em alguns capítulos subsequentes, que Kardec faz a pergunta se só existe Deus, matéria e energia, e aí depois se fala do Espírito e se fala de Deus como uma situação que transcende essa questão de matéria e energia. Muitos dizem que matéria é energia coagulada, que tudo é energia, correto, mas acima disso tem Deus, que realmente ainda para nós outros é algo altamente desconhecido. É único. Se houvesse vários deuses, como nas mitologias que nós encontramos aí, não haveria unidade de vistas.
nem unidade de poder no ordenamento do universo. É só pegarmos as mitologias, as guerras mitológicas que um dia, se Papai do Céu, como diz meu irmão Granella, se Papai do Céu permitir que ainda tenhamos tempo nessa existência, faremos aí um pequeno estudo dentro desses processos aqui no nosso canal, de algumas mitologias, para entendermos algumas situações que o homem, quando o homem cria os deuses à sua imagem e semelhança. É todo poderoso, porque ele é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa, ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Por isso que muitas vezes os nossos autores de ficção científica e mesmo de revistas em quadrinhos, que diga-se de passagem, temos aí alguns indivíduos com uma criatividade muito grande, eles tentam fazer aí suas histórias e colocar o Todo-Poderoso nas histórias. Mas a nossa visão é uma visão distorcida, é uma visão obnubilada, bitolada do que seja realmente toda a grandiosidade do cosmos. E é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Então quer dizer que se morrem crianças, isso está correto? Dentro dos padrões divinos, sim. Veremos isso nas próximas, em outras discussões. E como sempre falamos, nosso canal é apenas um canal de lousas para darmos início a um estudo tranquilo. Sempre falamos às pessoas, procurem os centros espíritas mais próximos de sua residência, porque lá encontrarão pessoas com conhecimento muito maior do que esse que vos fala, e logicamente com um coração muito maior, porque não se importa somente a razão. A razão ela só é interessante quando ligada ao equilíbrio do coração. Então é o pensamento junto com a ação. Então nós temos que equilibrar. A doutrina espírita ela fala muito sobre esse equilíbrio, tá? Então que nós possamos reflexionar sobre o que foi visto hoje, e que Deus, nosso Pai, possa abençoar-nos na nossa senda infinita para toda a eternidade. Que Jesus, nosso Mestre, seja paciencioso com todos nós, à medida que vamos aprendendo dentro das existências temporâneas nesse pequeno mundo que nos serve hoje de guarida. Que assim seja, paz e luz a todos.